E nós estamos aqui nesta noite para glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Irmãos, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ungidos para o novo de Deus. E dentro desse tema, temos aqui a referência bíblica, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7. Ali relata a história de Pedro, né, irmãos? A vida, o momento que Pedro ali teve um encontro com Jesus ali sobre as águas. Só que quando Pedro ele estava andando sobre as águas, a fé de Pedro falhou e ele afundou. E dessa passagem, naquele momento que Pedro afundou, Deus trouxe no meu coração, né, irmãos, que ele precisava de alimento. E aqui Deus trouxe a história desta mulher samaritana, que também estava com sede. Eu acredito que com fome também, porque quem tem sede tem fome. Fome. E ali, irmãos, aqui eu reflito em que essa mulher samaritana, ela estava com sede, mas também ela estava com fome. Pedro, ele precisava de se alimentar. Ao momento, irmãos, da nossa caminhada, da nossa vida, em que nós temos que, às vezes nós damos um pause e falamos: agora, Pai, eu preciso me alimentar. Agora, Senhor, eu preciso me abastecer, porque aqui, Senhor, a minha fé falhou, mas a Tua palavra, ela não falha. E eu quero, Senhor, nesse momento, Pai, me alimentar da Tua palavra, me alimentar, Senhor, para que a minha fé venha ser alimentada e alicerçada em Ti. Irmãos, e aqui nós temos a história da mulher samaritana. Uma mulher com uma história, uma mulher vivida, uma mulher sofrida, mas uma mulher que dentro dela tinha sonho, tinha sim um desejo de ser feliz. Pelo mais, irmãos, que ela passou na sua vida momentos de frustrações, mas ali estava Jesus em Judá. E ele teria que atravessar ali Samaria. E ele tinha 3 caminhos, ele escolheu o mais difícil. E quando ele chegou ali em Samaria, em uma cidade chamada Sicar, ali perto das terras que Jacó dera seu filho José, sentou ali Jesus junto àquela fonte, ou alguns falam que é um poço. Ele estava cansado da viagem, porque naquele tempo tinha que caminhar, tinha que andar de camelo, quando tinha era sofrido. Mas Jesus, ele ia, porque aonde ele ia, tinha um propósito de Deus. E naquela cidade, eu imagino uma pequena cidade, Deus tinha ali um propósito de salvação naquele lugar. Porque onde Jesus ia, ele carregava a salvação. Ele carregava um caminho novo, um caminho de libertação, um caminho de transformação. E quando ele estava ali, assentado naquela fonte, cansado, com sede, até mesmo com fome, por volta da 6ª hora veio aquela mulher retirar água. Porque mais ou menos ao meio-dia, quando não tinha quase ninguém ali naquela cidade em movimento, quando todos estavam se guardando, aquela mulher estava ali se escondendo praticamente um pouquinho naquele horário, porque a sua história era uma história de vergonha. E quando ela chega naquele poço, Jesus estava lá, alguém diferente estava lá, alguém que tinha a resposta para todas as suas dúvidas, a solução para todos os seus problemas, que estava lá. E aquela mulher, irmãos, quando ela viu Jesus,
E aquela mulher falou assim: como, pois, fala comigo que sou mulher samaritana? Os judeus não se comunicam com os samaritanos. E aquela mulher, naquele momento, ela apresentou uma barreira. Uma barreira para que Cristo, naquele momento, pudesse parar de falar. Pudesse se ir mais para longe dela, se distanciar dela. Mas Jesus, Ele olhou para o lado positivo. E Ele disse: se conhecesses, se souberes com quem falas. Não eu que te pediria água, mas tu que me pediria água viva. E eu te daria uma água viva. E aquela mulher, irmãos, olhando para Jesus, ouvindo essas palavras, que Cristo sim, Ele tem a água viva. Então aquela mulher falou: como, pois, vai tirar a água do poço? O poço é fundo, não tens vasilha para tirar água. E aquela mulher, ela falou: és tu, pois, maior que o nosso pai Jacó, que nos deu beber deste poço, desta água, e mesmo bebeu os seus filhos e o seu gado. E Jesus, Ele falou: mulher, esta água que vocês bebem deste poço tornará a ter sede, mas a água que eu lhe der nunca mais terá sede, mas para dentro de vocês uma água jorrar para a vida eterna. E aquela mulher, ouvindo aquelas palavras, com sede, mas a sede dela é uma sede espiritual. Ela disse: sedenta, dai-me de beber. Glória a Deus, aleluia. Dai-me de beber. O Senhor quer te escutar nesta noite, você dizendo para Ele: dai-me de beber. Responda, repita comigo e fale em alta voz: dai-me de beber. Dai-me de beber. E aquela mulher falou aquela palavra para o Senhor. E o Senhor Jesus, conhecedor de tudo, de toda a história daquela mulher, Ele disse: vai, chama o teu marido e vem. E aquela mulher, eu imagino que naquele momento ela se entristeceu e falou: eu não tenho marido. E Jesus, conhecendo toda a história daquela mulher, toda a trajetória, toda a vida dela que ela já viveu desde quando ela nasceu, porque Jesus, Ele conhece o profundo, o escondido, o secreto. Ele nos vê por dentro, Ele não nos vê por fora, como o mundo lá fora nos vê, mas Ele nos vê por dentro. E Ele disse: aleluia, dissestes bem.